Mateus capítulo 6, verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso foi ensino e palavra do Senhor Jesus. Então, do que ele estava falando? Falando da nossa vida cotidiana, falando do nosso dia a dia cristão. Mas, quando nós observamos isso com maior cuidado, no contexto geral da Bíblia Sagrada, nós vemos, por exemplo, que em Lucas capítulo 10, nos versos 41 e 42, Jesus ele repreende a Marta. Ele vai visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro, e diz a Bíblia Sagrada que Marta então está ali correndo de um lado para o outro, tentando ajustar as coisas, tentando melhorar a casa. É aquela visita de surpresa, no pior dia possível, naquele dia que você não lavou louça ainda, você não varreu a casa, as coisas estão tudo virado, cachorro subiu no sofá, só tem pelo, e de repente chega Jesus. Está ela correndo para arrumar as coisas, mas em certo momento ela para e diz a Jesus: Senhor, o senhor não se importa não, que eu fique trabalhando sozinha? Manda minha irmã me ajudar. Só que Maria estava sentada ouvindo Jesus, e Jesus vai e fala: Marta, não vou fazer isso. A sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Você é que anda, disse Jesus, distraída e ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Amém? Quando nós vemos em Mateus capítulo 6, verso 11, o Senhor Jesus ensinando sobre a oração que nós deveríamos fazer, a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos, quando? Hoje. Por que Ele não pediu para o mês inteiro? Para o trimestre, para o semestre, ou lá para o ano inteiro? Qual a razão dele focar no hoje? E pede o sustento para quando? Para hoje. Isso é importante. Amém? Vamos adiante. Continuando aqui em Mateus 6, verso 32, é o texto de base, então sempre voltaremos para ele. Ele fala assim no verso 32: porque todas essas coisas os gentios, você sabe, gentios eram aqueles que não eram judeus, que não tinham o Senhor Deus de Israel como o Senhor seu Deus, mas basicamente falava de pessoas que não eram de Israel, não era do povo de Deus. Hoje nós costumamos falar pessoas mundanas, descrentes, infiéis, não cristãs e por aí vai, aqueles que não têm aliança com Deus. Amém? Todas essas coisas, que coisas? Essa é a grande questão. Que coisas? O que ele disse lá no versículo primeiro, anterior? Você lembra? Vocês estão me entendendo? O que ele disse? Que coisas? O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Essas coisas. Mas é engraçado, irmãos, que às vezes algum pregador, alguém falando, alguém ensinando, fala de uma forma diferente e as pessoas aprendem. Nós vemos muito isso em mensagens, em pessoas até com a boa intenção de falar das coisas de Deus, mas dizem por aí afora: olha, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Se você fizer isso, as demais coisas serão todas acrescentadas. Mas isso está no texto? Está escrito as demais coisas? Ou todas as demais coisas, como alguns dizem, serão acrescentadas? Ou ele falou essas coisas? Que coisas? Do que ele estava citando. O que é necessário, o que é de fato importante. Comer, se hidratar e se vestir. E olha que nós poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, moradia.
Mas adianta ter casa e não ter comida, não ter bebida, e aqui bebida falo de água que venha dessedentar, que venha hidratar a pessoa, não estou falando de bebida alcoólica, só para deixar bem claro. Amém? Adianta ter? Sim ou não? Vocês, cadê os casais aí? Levanta a mão. Os casais, vocês vivem de amor, é? De luz? Vocês não comem, não tomam água, não tomam açúcar, não tomam nada? Não, irmão, precisa. Se você tem alimento, se você está hidratado, ainda que você não tenha uma casa sua para morar, irmão, qualquer lugar você passa uma chuva. Agora não tem como ficar sem o principal. E é desse principal que Jesus está tratando e as pessoas não percebem isso. E quando alguém vem falar sobre isso, como eu estou falando agora, você pode ter certeza, vão surgir um monte de críticos quando essa mensagem for para o ar e dizer: isso é um pastor sem fé, isso é um derrotado. Não, querido, eu creio e quero as bênçãos prometidas de Deus, mas eu não posso ir além do que a palavra diz. E aqui está dizendo essas coisas e não todas as demais. Todas as demais foi invenção das pessoas. Está claro isso? Porque em todas as demais cabe o quê? Cabe o quê, irmão? Cabe a Ferrari, Lamborghini, cabe o apartamento lá em Ponta Negra, cabe o que mais? O iate, uma Harley Davidson, hein? Turma que gosta da moto, uma Harley, eita maravilha! Não me importa em ganhar não, pastor, pode mandar. Jesus, eu quero. O que mais você queria? Fala um sonho bem grande aí, bem grande, sonho grande. Vocês não sonham não? Você sabe, né? Que se você não sonha, sua fé não cresce. Mas pastor, a fé não é pelo ouvir? É, querido. Mas a gente ouve e é gerado em nós o sonho. E comigo sempre funciona assim. Qualquer coisa antes de eu ter, eu sonho. E aqui eu não estou falando de sonho do sono da noite, ou da tarde, da manhã, não sei lá que hora você dorme. Estou falando do sonho de aquela perspectiva, aquele desejo, aquela confiança, sabe? Aquele propósito firme com Deus. Nós temos que sonhar. Mas eu tenho que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Você está me entendendo? Novamente. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Agora, olha como que Jesus é maravilhoso. Ele poderia ter parado aí, mas se ele parasse aí, era uma proibição para nós. Olha, não procura isso não. Quem procura isso são os infiéis. Não, ele fala, eles se preocupam com isso. Eles vivem com a mente ocupada com isso. Mas aqui ele diz, de certo. Como é que está na sua versão aí? Verso 32. De certo, todos estão assim? De certo. Nenhuma diferente? Ok. O que significa de certo? Isso mesmo, com certeza, certamente, verdadeiramente, concretamente, vosso Pai Celestial, ele disse, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus entende, ele sabe que para nós isto é uma necessidade. Agora eu te pergunto, seja muito sincero comigo, muito sincero. É uma necessidade termos um apartamento numa cobertura? É uma necessidade humana? Não. Tem problema quem tem recurso para comprar e manter? Também não. Não. É uma necessidade trocarmos de carro todo ano? Não é uma necessidade. Mas quem pode, geralmente, sai no lucro. Nunca tem problema com mecânica. O carro está sempre na garantia. É ou não é? O cara troca todo ano. Ou de 2 em 2 anos. Ou de 3 em 3. Quem troca de 3 em 3, boa parte aí das montadoras dão quanto, Tiago? 5 anos? Garantia? 3 a 5 anos. O cara sai no lucro. Certo? Ele pode manter.
Para ele é um investimento, não é um gasto. Ele pode, isso está dentro do orçamento do cara, ou da mulher lá. Tudo bem, não tem problema não. Agora dizer que isso é uma necessidade, que nós precisamos disso para sermos completos e felizes, aí não, querido. Aí não. De certo, ele sabe que vocês necessitam. Então está falando de necessidades, daquilo que é necessário para a nossa subsistência, ou a nossa vida cotidiana. Amém? Olha, o T votou, não foi? Nós e o nosso Pai Celestial. Em Romanos 12:2, é um texto que eu repito aqui a exaustão. Nós não podemos ser iguais a eles, irmãos. Não podemos nos encaixar no padrão do mundo, irmãos. Não podemos seguir a orientação e nem o conselho ímpio. Diz claramente o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo. Eu fiquei muito triste em saber que rapazes de pouca idade findaram perdendo a vida, irmão, sabe por causa de quê? De fazer um risco na sobrancelha. Você soube disso? Soube disso? Um risco na sobrancelha. Não sabia que aquilo tinha uma ligação com o mundo da criminalidade. Às vezes faz por moda, que achou maneiro, achou legal, nem tem envolvimento nenhum com nada errado, mas se encaixou no padrão, meu amigo, é visto como tal. Não tem como. Sabe aquele velho ditado? Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não é verdade sempre, não é verdade sempre, mas em boa parte deles, das situações, se torna. Se você começa a andar com gente que não presta, mesmo que você não seja como eles, as pessoas te verão assim. Está me entendendo? Você imagine só. Você está sentado, hoje é coisa rara a gente sentar na porta de casa, né? Não é seguro, mas você está sentado na esquina com alguns colegas de infância, que são usuários de entorpecente, e eles estão usando, você não. Quando a polícia chegar, vai quem? Vai todo mundo. Vai todo mundo. Como que vai saber quem é e quem não é? Na cara não está escrito. Vai todo mundo. Você está no meio. O que acontece, irmãos? Perdoe falar sobre isso, eu sei que é pesado, mas o que acontece quando um malfeitor lá qualquer, não sei se a pessoa é ou não é inocente, mas imagine, sei lá, num barbeiro, por exemplo. Num barbeiro. Você está lá numa barbearia, nesse local tem alguém que é de facção, e vem um rival ou um grupo de rivais de outra facção para eliminar aquela pessoa. Quem que vai morrer nessa hora? Hein? Quem tiver lá, meu filho. Quem tiver lá. Ah, mas eu vim só cortar o cabelo. Se ficar bem quietinho e se mexer, talvez, mas não é garantido. Você está me entendendo? Então, não sermos iguais aos que vivem uma vida de futilidade. É isso que é requerido de nós. Não tem problema nenhum em você ser uma pessoa de baixa renda. Não tem problema nenhum você ser uma pessoa que é assalariado. Você pode crescer. Se você estudar, se você tiver uma profissão, se você for honesto, se você for uma pessoa que é um bom profissional, você pode crescer. Você pode até chegar a ganhar mais do que pessoas formadas. Tem pessoas que terminam uma faculdade, saem da universidade, irmãos, e vão trabalhar em loja, porque não tem um mercado tão amplo para a pessoa trabalhar. Você pode, com seus esforços, você ganhar até igual ou mais do que uma pessoa formada. Isso não é o problema. Mas aquelas pessoas que são bem limitadas nas suas finanças, ela não precisa, porque ela é de baixa renda, viver uma vida igual às pessoas costumam viver. E como é que elas costumam viver, pastor?
boa parte delas reclamando, murmurando, lamentando, se maldizendo, que a vida não presta, porque não sei o quê, é culpa do governo, é culpa não sei de quem, é culpa não sei de quem. Ah não, meu irmão, você pode focar a sua vida e dizer: não, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu lembro que quando eu pastoreei na cidade de Areia Branca, lá no Alto Oeste, fui na casa de uma irmã bem simples. Você conhece casa de taipa? Aqui não é muito comum, mas a boa maioria conhece, né? Irmão, casa de taipa. Eu tive que me abaixar muito para entrar. Não sei por qual motivo, a porta era desse tamanho assim, tá? Bem pequenininha. Ela era bem pequenininha, mas o marido também. Mas não sei por que a porta daquele tamanho, certo? Na sala, você conhece carnaúba? Quem conhece carnaúba? É uma planta que parece um coqueiro, tá? É uma palmeira. E no sertão a gente usa muito carnaúba, né, para fazer algumas coisas. E eles pegaram a carnaúba, lixaram, fizeram alguma coisa, e ela serviu como se fosse um banco. Sabe aqueles, como é que chama? É tipo um carretel, Ailton, que o pessoal usa nas linhas de alta tensão. Eu não sei o nome daquilo, não sei se é carretel mesmo. Eu chamo de carretel, porque eu lembro carretelzinho de linha, né? Tem uns grandão daquilo, de madeira. Aí o pessoal pega as sobras das empresas para fazer, sabe o quê? Mesa. Era essa a mesa dela. Não tinha cadeira, era carnaúba. 2 bancos de carnaúba, de um lado e de outro. E a mesa de madeira. Sobra lá de uma obra. Meu irmão, mas eu não gosto de entrar nas casas das pessoas, mas eles fizeram questão e me levaram lá para conhecer o quintal muito amplo, muito grande, cheio de árvores, coisa mais linda, muita planta, muito bonito. Mas o que me chamou a atenção foi porque eles botaram um café para a gente tomar na cozinha. Eu só gosto de tomar café na cozinha no interior. E eu fiquei admirado com as panelas da mulher. Irmão, eu nunca vi na minha vida panelas tão limpas. Eu perguntei assim: irmã, uma curiosidade aqui, que está me incomodando isso. O que a senhora usa? Que produto que a senhora usa aí nessas suas panelas? Ela falou: areia. Eu falei: como é? Areia. A senhora passa areia? Ela disse: passa areia. Não tem sabão não? Você tem. É para não ficar gordurosa. Mora na beira do rio, por trás assim do terreno dela no rio. Areia bem branquinha. Areia. Limpo, parecia um espelho, irmãos. Tudo bem organizadozinho. Um potezinho ali de barro. Pense numa água gostosa. É água de pote. Eu só tinha medo por causa dos caçotes. Sabe o que é caçote? Já tem caçote nesse lugar. Eu tinha medo do caçote, mas que a água gostosa é. Tá? Agora pensando bem, será que os caçotes fazem alguma coisa lá dentro? Não sei, enfim, tá? Mas simples e limpa. Chão de tijolo. Já viu isso? Tijolo de normal, tijolo comum. No meu interior a gente chama de tijolo comum. Não sei como é que chama aqui, certo? Não é aqueles tijolos de cerâmicas assim, furadinhos, não. Tem o branco e tem o outro normal. Esse era do outro, a gente fala normal porque lá para nós o barro é escuro. Então é mais comum para nós lá o escuro. O branco não é tão comum. E era todo de tijolo que eles mesmos faziam. Eles mesmos faziam a cavoeira e botava lá, fazia o tijolo, fazia carvão ao mesmo tempo. E eu nunca esqueço da casa dessa mulher, irmãos. Simples e limpa. Amém? Você não precisa ser igual, mas você pode ser diferente. Você pode, não estou falando de melhor, estou falando de diferente. Amém? Vamos adiante.
Em Mateus capítulo 7, verso 11, o Senhor Jesus ele dá uma lição enorme aos apóstolos e os discípulos, falando o seguinte: olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ora, se a pessoa que é humana, se a pessoa que é pecadora, é má no sentido de pecador, faz o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus, irmãos. Amém? Então ele confirma que o nosso Pai, que o nosso Deus dará o que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus tem para dar. Amém? Uma certeza, esse eu vou pedir para você abrir na Bíblia, tá? Não fique esperando pela projeção não. Salmo 37, porque eu queria que ficasse marcado aí na sua Bíblia. Eu sei que em algumas já está. Salmos de número 37, é mais ou menos no meio da Bíblia. Quase no meio da Bíblia é Salmos. Se você não achar Salmos, acha Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Isaías, é por aí. Salmos 37, verso 3, diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra. Pergunta ao teu irmão: onde é que você quer morar? Você quer morar onde? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus está dizendo: eu não vou deixar você passar fome. Não vai faltar o alimento para você. Você vai ter onde morar e você vai ter o que comer. Nota que ele está falando de necessidades. Amém? O que mais? Verso 4, ele diz: deleita-te também no Senhor. O que significa deleita-te? Se alegre. Tem gente, irmãos, que: ah, pastor, mas eu estou passando por um problema. E daí, meu irmão? Eu também estou. Ah, pastor, mas eu estou sendo injustiçado. Nem te conto. Você não faz ideia. Mas a Bíblia Sagrada diz: se alegra no Senhor, meu irmão. No Senhor. Está dizendo: tira o foco daqui, tira o foco do que você está passando, tira o foco do que você está vivendo, põe esse foco em Deus e se alegre. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém? Aí alguém fala: tá vendo, pastor? Tá aí, ó, o que eu quiser. Não. Como é que começa o texto? Tenha prazer em Deus. Quem tem prazer em agradar a Deus, irmãos, não pede a Deus qualquer coisa, querido. Só vai pedir a Deus o que está dentro da palavra. Já pensou? Uma irmã dessa de oração aí? Cadê as irmãs da oração? Aleluia. Você imagina uma irmã dessa orando assim: pastor, vou fazer uma oração aqui. Tá certo, ora aí, minha irmã. Ô Senhor, faz fulano de tal se separar da mulher e vir casar comigo. Você acha que Deus vai ouvir uma coisa dessa? Mas não é o que eu desejo o coração dela? Mas tem que estar de acordo com a palavra. Deus não vai atender, meu irmão. Deus não vai atender. Ah, pastor, meu sonho é ser um empresário. Beleza, para quê? Para que eu possa proporcionar o melhor para minha família, pastor. Amém. Que mais? Que eu possa ajudar a empregar pessoas, pastor. Beleza. Que mais? Para que eu possa ajudar o reino de Deus a ir avante. Amém. Está tudo dentro da palavra, meu irmão. É só trabalhar. É só se esforçar. Se você for um bom administrador, uma boa administradora, você pode vencer. Amém? Tem pessoas que não têm um mínimo necessário para ser nem comerciante, quanto mais empresário. Não sabe. Não sabe. Eu seria um desses, meu filho. Eu não consigo vender água no deserto. Nem tento. Nunca nem me meti com esse negócio de venda. Só uma vez, parece que nunca. Só uma vez já aconteceu isso aqui. Me botar de gravata para vender calculadora na praia. Foi só um turno. Dali eu já digo: vou mais nunca, vamos embora e não volto mais nunca. Vamos na empresa. Eu digo: eu vou na empresa, eu vou para casa. Não, mas tem que ir lá. Eu digo: não tenho não. Eu não assinei contrato, não tem nada. Era dia de teste. Diga lá que eu nem volto. Vou vender calculadora na praia? O povo tudo rindo, a gente de gravata. Eu detesto areia, pisar em areia, dá agonia. Meu sapato cheio de areia.
e eu não conseguia tirar, sacolejava, um desespero mal do mundo, e o cara, o que você tem? Tá com raiva? Eu digo, areia. Aí ele falou, mas na praia tem areia. Eu digo, mas o povo não vende calculadora, o povo está vendendo din-din, sorvete, ginga com tapioca, estão vendendo tapioca, estão vendendo tudo no mundo, só nós vendendo calculadora. Eu desisti, não dá para mim. Tem pessoas que insistem naquilo que não tem habilidade. Tem outros que a vida está difícil, mas a pessoa tem visão, ela fala, não, mas vai melhorar. Isso vai passar. É só uma crise, é só um momento, mas eu vou persistir, eu vou lutar. E Deus vai abençoar. Diz aqui, se agrade de Deus. Tenha prazer em Deus, tenha prazer nas coisas de Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Está aqui na Bíblia. Mas nós temos a mania de apresentar a Deus o problema como se o problema fosse maior do que Ele. Satanás consegue convencer a pessoa a duvidar de Deus, assim como fez com Eva, irmãos. Do mesmo jeito. Como é que Deus disse? Deus disse, agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas não é bem assim não, meu irmão. Você vai agradar, mas não vai dar muito certo para você não. Aí a pessoa acredita no diabo, de vez de acreditar em Deus. Não. Diz mais, entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele, e Ele tudo fará. Amém? 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 Irmãos, eu vivo sobre isso. Eu vivo sobre isso. Um dia desse, quando eu digo um dia desse, sempre pode ser um dia desse, geralmente tem uns 6 anos, tá? Geralmente. A pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, tinha uma dúvida. Eu falei, eu gosto de tirar dúvidas. Como é que você aguenta? O quê? As coisas, a vida, a obra, a família, não sei o que, toda coisa. Eu falei, meu filho, eu não aguento não. Aí a pessoa ficou sem entender. Como assim? Você não continua? Dependendo de Deus. Porque se dependesse de mim, minha carne, minha vontade, não tem coisa melhor, irmãos, do que você está agora. O que, pastor? Sendo ministrado é maravilhoso. É tão bom quando você tem alguém que ministra para você. Você só precisa aprender e praticar. Só. É tão bom. Ontem eu estava ministrando na catedral da Assembleia de Deus Madureira. Igreja linda, irmãos. Fiquei maravilhado. Tá? Lotado de pastores, esposas de pastores, obreiros. E fui convidado para ministrar lá. Irmãos, eu fiquei assim de boca aberta. Pergunta para a pastora. Quando o pastor presidente entrou, irmãos, o culto parou. Os irmãos ficaram todos de pé e aplaudiram. Eu nem entendi, porque eu não estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção que no irmão estava ministrando. Aí eu fiquei olhando assim. Todo mundo levantou, levanta também. Todo mundo começou a bater palma, eu bati palma também, sem entender o que era. Mas era o pastor. O pastor subiu no altar e disse, a paz do Senhor, querida igreja. E a igreja toda respondeu, a paz do Senhor, querido pastor. Ô irmão, deu suor nos meus olhos. Eu falei, que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Eu amo olhar para pastores de idade, velhinhos. E eu olhando para aquele senhorzinho desse tamanho, um aspectozinho frágil, de pessoa de muita idade já, só um restinho de cabelo. Eu falei, eita Jesus, estou indo nessa toada, daqui a pouco chega aí. Mas eu fiquei olhando e imaginando, meu Deus, o quanto esse homem já deve ter lutado para chegar nessa idade, pastoreando. Aí me apresentaram o filho dele, vice-presidente da igreja, igualzinho ele, assim o jeito, o carinho do povo com ele, a esposa dele. E eu fiquei imaginando, Senhor, às vezes a gente fica olhando para a nossa própria luta e não faz ideia de como é, porque parece que para os outros é mais fácil, né? Não parece? A gente olha assim para a vida dos outros e fala assim,
Isso aí deve ser maravilhoso. E eu não tenho essa visão muito não. Eu fico pensando, o preço que esse homem deve ter pago para chegar até aí. Aí eu digo, me dá força, Senhor. Me dá força. Porque se fosse por mim, eu queria tanto me sentar e ser ministrado, e outro cuidar de mim, e eu poder reclamar, eu poder fazer birra, eu poder dizer, não vou não, para a igreja não, tô com vontade não, tô cansado. Eu queria tanto. E alguém perguntou, e por que não faz, pastor? Porque aqui diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Aí eu faço assim, eita, ai. Significa o que, pastor? Que nem direito de desistir eu tenho. Eu quero entrar no reino, você quer? Eu quero entrar no reino. É por isso que eu caminho, irmãos. Porque eu preciso de Deus, da salvação de Deus. Não é porque eu ame isso aqui. Eu tenho um temor disso aqui tão grande, você não tem ideia. O receio que eu tenho de falar algo que ponha alguém a perder, de fazer algo que ponha alguém a perder. Mas eu sou ser humano, eu não vou conseguir escapar disso. Uma hora dessa eu vou falhar. Mas eu faço de tudo para não acontecer. Amém? Mas é como está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor. E o que mais? Confia nele. Eu já perguntei isso algumas vezes, vou perguntar de novo. Quem já andou ou anda de transporte coletivo? Levanta a mão. Uber moto, quem anda? Você não anda não, você trabalha, não vale. Cadê? Beleza. Você já pediu habilitação do motorista ou do piloto? Quem já viajou de avião? Você falou pro piloto, ei, deixa eu ver aqui teu exame toxicológico, para me saber se tu tá ok aí, se tu não tomou nada, né? Porque, como diria Ariano Suassuna, de carro você pode cair no buraco, o avião é pior, porque ele vai e o buraco acompanha. Não é? Você já pediu? Nunca. Você entrega a sua vida na mão de desconhecidos e nem dá conta disso. Nem percebe. Já viajou cidade ou para estados diferentes em ônibus? Tá. Irmão, tem gente que entra no ônibus, parece que dá um sonífero nela, meu amigo. O ônibus começa a balançar, a pessoa, foi-se. Tem deles que você tem que balançar no final da linha lá, dizer, ei, chegou na rodoviária. Daqui só é garagem agora, porque senão a pessoa vai dormir. Não está nem aí, irmão. Nem sabe quantas vezes faltou isso para um acidente. Ou você acha que motorista de ônibus também não cochila? Está entendendo, irmãos? Confia nas pessoas. E por que não conseguimos colocar essa confiança em Deus? De dizer, Senhor, está aqui minha vida. Estou entendendo nada, eu não estou percebendo, sabe? Eu não consigo nem perceber se tem a saída, eu não estou vendo nada. Mas eu não preciso ver para crer. Está aqui a minha vida. Eu confio no Senhor. Eu confio que não vai terminar pior, porque a tua palavra diz. Não vai terminar pior, porque está escrito: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Amém? Confia nele. O que mais? E ele tudo fará. Voltando aqui para o texto base. Jesus disse: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O que mais? E a sua justiça. E o que acontece? Todas essas. Quais são essas coisas? Você já entendeu? Pois é. Serão? Não é tudo de uma vez, não? Porque tem gente que pensa assim: pastor, eu quero uma benção. O que você quer de benção, meu filho? Olha, já que é para comer, beber e vestir, eu quero isso, aquilo. Acho que vai vir tudo de uma vez, irmãos. Acrescentar é colocar aos poucos. Não é de uma vez.
Acredite, nós não suportamos ser abençoados de uma vez. Corremos o risco de autoexaltação. Corremos o risco de acharmos que tudo aquilo que está vindo sobre a nossa vida é porque nós merecemos. É porque nós somos, sabe? Eu chamo de crente Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Eu acho que eu sou o cara, eu arrebento. Sou eu mesmo. E corremos o risco de deixar o orgulho entrar no nosso coração, a prepotência entrar no nosso coração. Está me entendendo? Serão o quê? Acrescentadas. Pastor, mas eu estou precisando agora. É urgente. Por que Deus não mandou ainda? Boa pergunta, por quê? O que está acontecendo que Deus não mandou? O relógio de Deus está atrasado? Será que ele perdeu o seu endereço? O que está acontecendo? Por que ele não mandou ainda? Bom, eu não sei dizer. O que eu acredito é que a bênção nunca é preparada, ela já está pronta. O que eu acredito é que eu sou preparado para recebê-la. E às vezes eu não estou pronto. E Deus não arriscaria me perder para me dar o que eu desejo. Você não daria. Quem tem filhos pequenos? Quem sabe fazer doce de leite? Sabe? Sabe algum doce? Sabe fazer bolo? Você não sabe fazer nada. Deus é mais. Coitado desse homem. Misericórdia. Fiquei com pena agora dos irmãos. Não sabe fazer doce, não sabe fazer bolo, não sabe fazer nada. Não vai dizer pra mim que você é daquelas que queima até a água do café, né? Bota lá, a bicha esturrica, ela, quando vai ver tá só a panela lá. Só misericórdia. Escute. Alguém que sabe fazer doce de leite. Eu tava rindo e sabe o que é, irmão? É que toda gravação sai a risada de Sheila. Mas eu baixo, Sheila, eu baixo. Qualquer dia desse eu vou deixar só pra vocês verem. Não, minha irmã, pode rir, não se preocupe não. É porque eu achei engraçado mesmo. Às vezes eu tô sério lá, meu Deus, medindo, né? Tirando os espaços em branco. Aí a cabeça tá fervendo, eu atrasado fazendo outras coisas. Aí já dá 2 da manhã e eu, meu Deus, quero acabar. Aí a risada chega, aí não. Chega a me alivia. Dá um novo ânimo. Eu rio também, dá mais força para mais umas 2 horas de trabalho. Aí de manhã a mensagem está lá já, prontinha. Eu dou uma equilibrada. Amém? Mas a pessoa que sabe fazer doce de leite, está lá, fazendo doce de leite. Aí a criança, tem quantos anos, Heitor? 9. Eita, tá. Tem quanto, meu filho? 11. Aonde? Tem mesmo 11? É mesmo? Glória a Deus. É o famoso Davi. Tá? É pequenininho, mas é guerreiro. Não brinca com o Juan, não, galera. Ele é forte. Fica com raiva de mim não, viu, Juan? Tô brincando, viu? Tá certo? Amigo, ó. Escuta. Aí a criança pequena, 4 anos, 5 anos, sente o cheiro, lembra do sabor e pede para você dar o doce de leite que acabou de sair da panela. Você dá? Doce de leite é bom para quem gosta? Eu gosto muito. Não posso, mas gosto muito. Tá? A criança ama, você ama, mas você vai dar o doce de leite quente? Não. Porque você sabe que está quente. Ele não vai ter paciência de ficar. Você vai dar, meu filho, ele bota logo na boca. Você não vai querer a criança sofrendo. Deus faz a mesma coisa conosco, irmãos, e nós não percebemos. A gente fica fazendo birra, me dê, eu quero agora. Deus não vai dar se nós não estivermos prontos, preparados para receber. Para que sofrimento mais? Em um mundo de tanta dor, Deus não vai fazer isso. Ele vai dar na hora certa. Amém? E elas serão acrescentadas, em boa medida, em nome de Jesus. Vamos caminhar para encerrar, irmãos. Quando no reino de Deus é prioridade na nossa vida, porque Ele falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Em Colossenses, capítulo 3, verso 2,
O apóstolo Paulo nos convida a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, do mundo. Irmãos, isso é importante. Paulo diz: pense nas coisas que são de cima. Mas cadê quem faz isso? Quem tira tempo do seu dia para meditar nas coisas de Deus? É tanta coisa ocupando a nossa mente, irmãos, é tanto problema. É boleto para pagar, é problema com familiar, é problema no trabalho, é pressão de um lado, é pressão de outro, é problema familiar, é uma coisa toda. E às vezes a pessoa não consegue perceber que na mente dela o reino dos céus não está em primeiro lugar. Talvez em segundo, terceiro, décimo, sei lá onde, mas em primeiro não está. Porque é muita coisa ocupando a mente da pessoa. Dá uma olhadinha para essa pessoa santa perto de você aí. O que você acha que passa na cabeça dessa pessoa durante a semana? O que passa na cabeça dessa pessoa? Quantos problemas essa pessoa pensa? Quantos problemas ela tem que resolver? Como resolver? De que jeito resolver? Tem um negócio aqui, tem um negócio lá. Ai meu Deus, o que eu faço? Peraí, deixa eu ver. Aí começa aquela gangorra, né? Tira daqui, cobra ali, para daqui a 10 dias cobrir aqui, volta para cá, e vai não sei o quê, e não sei o quê. Olha, bota 30% desse cartão, 20% nesse, 50% nesse, para dar certo. Tem gente, irmãos, que termina o dia exausto de tanta coisa que tem que pensar. Eu sei que não é fácil. Ainda assim, a Bíblia diz: pense nas coisas que são de cima. A Bíblia não diz pense só nas coisas que são de cima. Nós não somos alienados. Nós sabemos que a nossa pátria é o reino de Deus, mas também somos cidadãos do nosso país. Temos direitos, mas também temos muitas obrigações, e temos que dar conta disso. Temos que fazer por onde. Mas pensa nas coisas de Deus. Por isso que a Bíblia convida dizendo: medita nela de dia e de noite. Não está dito medite nela do dia até a noite, né? Você não vai virar um filósofo grego antigo, ficar sentado numa pedra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, meu filho, não existe isso. Não é isso. Mas é durante o seu dia você incluir a palavra de Deus, a promessa de Deus. Você de propósito, não por acidente, estava passando a ouvir um hino, estava passando a ouvir uma pregação, não, de propósito, você reservar um tempo do seu dia para poder meditar nas coisas de Deus, se alimentar dela. Amém? Diga graças a Deus. A importância de ver a nossa mente focada. Filipenses capítulo 4, verso 5. Paulo diz: seja a vossa equidade. Já expliquei o que significa essa palavra. Quem lembra? Equidade. Filipenses 4, 5. Equidade, justiça, equilíbrio. É um tipo de igualdade, mas entenda, não é igualar todos. Não é isso. Eu não posso tratar como iguais quem é diferente, mas eu ser sincero com todos, procurar ser justo na medida certa com todos. Equidade. Eu soube que no Brasil inteiro parece que há uma onda demoníaca contra a igreja do Senhor Jesus. Problema em tudo que é igreja, irmão. Do ano passado para cá, a internet está lotada, problema disso, problema daquilo, sabe? Igrejas grandes, igrejas estruturadíssimas, com lideranças tendo rusgas entre si, disputa entre si. E alguém não entendeu quando eu preguei aqui um dia desse. Eu falei: irmãos, olha que coisa triste. Por favor, eu não estou falando de mim, não é uma tentativa de preparar a igreja para uma revelação bombástica da minha vida. Não, eu nunca traí minha esposa. Nunca tive outra mulher. Nunca, só ela. Mas tem pastores que caem. E eu estava vendo uma pesquisa, eu sou psicólogo, faz parte da minha missão estudar o comportamento humano.
E de vez em quando eu tento estudar o comportamento da igreja, de como a igreja se comporta. E eu descobri coisa terrível, irmãos. Que a igreja, ela não ampara os pastores quando caem. Não ampara. Despreza. Despreza. Principalmente a família. A família sofre, porque um pecou, todo mundo é colocado no bojo. Aí eu estava pregando aqui, dizendo, irmãos, é uma coisa tão séria, que quando as pessoas ficam magoadas conosco, é como se nós, pastores, não tivéssemos o direito de errar. Quantas vezes eu já disse aqui, irmãos, que você não pode fazer de mim o seu alvo. O seu alvo tem que ser Cristo. Só Ele. Eu tenho que servir como exemplo de fé, de amor, de dedicação, mas exemplo para levar a pessoa a Cristo e não a mim. Está claro isso? Mas duvido, irmãos. Quando nós falhamos, as pessoas não perdoam. Elas simplesmente não abrem o coração para perdoar. É como se nós fôssemos imperdoáveis. Eu já passei por isso muitas vezes. São 30 anos nessa lida, meu irmão. 30 anos pregando o evangelho. Eu passei muito por isso. Mas aqui diz equidade. Equidade. Equilíbrio. Seja justo. Se você fizer 99,9%, mas não chegar aos 100%, as pessoas anularão tudo o que você fez e só fixarão no seu erro. Quando eu preguei aqui sobre Davi, eu disse: Davi cometeu um adultério e um homicídio. Mesmo assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não se privava de pedir perdão. Ele não tentava esconder a falha. Ele não tentava fazer de conta que não pecou. Na verdade, Davi pecou e pecou feio, mas foi uma vez. Só existe registro de uma vez, onde ele fez, claro, em um curto espaço de tempo, foram 2 vezes, mas envolvido no mesmo pecado. Depois disso, não. Ele pagou por isso? E muito. Pagou caríssimo preço. Mas não fez de novo. E depois disso, séculos depois, o Senhor dizia que iria abençoar a Jerusalém por amor a Davi, meu servo. Aí eu falei, Deus, que tem o direito de julgar, perdoa, mas nós queremos que as pessoas saiam do mundo e venham para a igreja. Mas depois que chegam, nós nos esquecemos que elas continuam sendo pessoas que precisam receber nosso amor. Nós passamos a vida toda, nós pastores, a vida toda dando amor, irmãos. Quando nós precisamos, são poucos os que vão ofertar. E é assim que a Bíblia diz. Então Paulo diz: a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Não estejais inquietos, disse Paulo, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo, sem esconder nada, conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ação, atitude de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, de dezembro para cá, já falei isso aqui quantas vezes? Você acha que isso é à toa, irmãos? Você acha que isso é do nada? Você acha que é porque eu esqueci outra coisa que iria pregar? Só li isso na Bíblia? Não, irmãos, é direcionamento de Deus. Observe, há 2 meses atrás, como eu dizia e colocava nos grupos da igreja: irmãos, estamos em guerra, vamos orar, estamos em guerra, vem guerra grande aí. Quem lembra que eu falava? Lembra que eu falava? Pois é, direto eu falava. O que é isso, pastor? Deus falando comigo. Vem luta grande, vem pesado. Eu fiz uma reunião com os obreiros e eu falei para eles: olha, vem luta aí, vamos enfrentar a luta grande. Deus falou comigo, vamos enfrentar a luta grande, mas para mim, tranquilo. Não é que eu suporto tudo, não. Eu só confio. Eu digo: o Senhor sabe. O Senhor sabe o que está fazendo.
Eu estou entregando minha vida nas tuas mãos. É só o que eu posso fazer. E é isso que nós deveríamos fazer. Amém? Para que essa paz possa reinar dentro de nós, e não uma agonia, não uma angústia daquilo que nós não conseguimos resolver. E ele diz mais, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É o que a Bíblia diz para ocupar nossa mente. Mas o que nós fazemos? Qual a escolha que nós fazemos? E para o outro lado, só enche a cabeça com coisa que atribula, que perturba, que agonia, que angustia, que dá raiva, que gera dúvidas. Irmãos, a Bíblia diz para fazer o contrário, irmãos. Mas quem obedece? Quem obedece? Você está me entendendo? Sim? E ele termina dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mateus 6,34. Porque o seu dia, ou porque o dia de amanhã, cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa frase final significa: basta um problema para cada dia, de cada vez. Mas o que as pessoas fazem? Elas antecipam problemas que ainda poderão ou não surgir. Ela acha que vai ser problema, aí já sofre antecipado. Já vai sofrendo antecipado. Nem sabe se vai dar certo, mas já está sofrendo. A Bíblia proíbe isso, irmãos. Amém? Não devemos fazer. Em Salmos 118 diz: este é o dia que fez o Senhor. Este, não é amanhã, não é aquele, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso aqui está falando de quem amanhece o dia e fala: Senhor, muito obrigado porque eu estou vivo, muito obrigado porque eu posso respirar, muito obrigado pela luz dos meus olhos, muito obrigado porque eu consigo ouvir, muito obrigado porque eu consigo andar, consigo pegar, enquanto quantas e quantas pessoas não conseguem várias dessas coisas. Quantas pessoas estão nesse exato momento presas a uma cama, a uma cadeira de rodas, e eu posso me mover. Está difícil, mas eu posso trabalhar. Está difícil, mas eu posso lutar. E quantos nem isso podem? Quantas pessoas, irmãos, estão aprisionadas no próprio corpo, e nós não conseguimos nem agradecer a Deus por estar vivos. Eu não vou nem pedir para você perguntar a pessoa que está ao seu lado ou não. Eu tenho certeza que muitos de nós, quando amanhece o dia, não agradece a Deus. Pelo contrário, amanhece com raiva. Sabe aquela pessoa que amanhece aquela boca murcha de papai, parece que está arrependido de não ter morrido de madrugada. Mas cara, como é que a pessoa amanhece o dia, amanhece de cara feia, irmão? A minha não vale, porque essa é minha desse jeito o tempo todo. Mas eu estou falando da pessoa, sabe, que tem até um aspecto bonito, jovial, mas acorda virado, parece que está com raiva do mundo. Que coisa é essa, irmão? Por causa dos problemas, pastor, e daí? Vai resolver o quê? Você ser ranzinza? Vai resolver o quê? Você responder com grosseria? Entende? Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Como é que nós devemos terminar o nosso dia? Salmos 4, verso... Confere se está certo esse versículo, irmãos. Estou achando estranho. Salmos 4, verso 8. Vê se está assim mesmo. É isso mesmo? Diz: em paz também me deitarei e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu vou deitar e eu vou dormir. Quem pode testemunhar para mim e dizer assim: pastor, já teve dias onde eu não consegui dormir, eu dormi muito pouco por causa de problemas.
Levanta a mão. Alto assim, por favor. Tem mais, eu sei que tem. Levante alto. Olha aí, olha ao redor. Porque às vezes você pensa que é só você que está na luta. Problema, irmãos, ele faz a pessoa perder o sono se ela não tomar cuidado. Dica minha, como profissional da saúde mental: não pense em problema à noite. Não aceite ninguém vir conversar com problema à noite. Tá? Muitas vezes aconteceu da minha esposa uma coisa terrível, pesada mesmo. Ela chega: amor, preciso falar com você um negócio. Quando ela vem com esse negócio, preciso falar com você um negócio, é bomba. Eu falo: não quero ouvir. Mas meu filho, não quero ouvir. É para agora. Precisa que eu responda agora. Se eu não responder, vai prejudicar alguém? Não, é amanhã. Então pronto, amanhã você me conta. Tá? Agora é a hora de eu assistir minha série, de eu botar lá no YouTube os vídeos engraçados, o povo caindo. Não sei se é pecado. Se for, eu estou pecando todo dia mesmo, porque eu ri de me acabar. O povo, pois é, eu boto lá, fico rindo, tá? Até não sei que hora, ó. Tá? Quando eu não estou rindo com a risada de Sheila, eu estou no YouTube. Eu vou querer rir, tá? Isso libera endorfina, ocitocina, você relaxa, tá? Vai dormir legalzão. Eu quero saber de problema. Vou resolver o quê? De 10, 11 horas da noite? Não vou resolver nada. Vou só ficar pensando, matando meus neurônios. Eu não. Tá? Eu descobri que esse troço de preocupação derruba o cabelo, irmão. Vou ter o menos estresse possível. Que eu puder, eu evito. Amém? Mas está na Bíblia. Vou ler de novo. Em paz me deitarei. Só os casais, diga aí um pro outro aí: não conta problema para mim de noite, não. Deixa eu dormir em paz. Amanhã a gente conversa. Amém? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sentir seguro. Irmão, eu sei que tem crente, irmão. Essa época agora, junina, os fogos, a pessoa se joga no chão, dentro de casa. Não é não? Tem, irmão. Olha, eu tiro. Aí nem lembra que é festa junina. O povo, a pessoa morrendo de medo, se escondendo. Tá? Eu estava no curso. Irmão. O susto que eu tomei. Não foi com os fogos. Foi a carreira que a menina deu para fechar a janela. Eu falei: olha, eu sinto te dizer, mas se fosse bala, essa janelazinha de madeira aí, de 30 anos, não segura não. Aí falou: fala aí, cara, então vamos sair dessa sala. Eu digo: menino, isso é folga, é te acatar aí, tá? Um medo triste. Eu vou dormir em paz, irmão, em paz. E você com medo dessa luta, meu irmão, pelo amor de Deus, crê em Deus. Confie em Deus. Ele não está te prometendo o que alguns aí prometem por conta própria, mas sustentar você, trazer para você o que é necessário para o seu dia a dia. Ele prometeu, e Ele é Pai. Não é como o nosso Pai, Ele é Pai. Ele não vai deixar faltar. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.